De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Diogo Galhardo Neves, ele que é advogado e também historiador, e agora, né, é pré-candidato a prefeito da cidade de São Luís. Diogo, a gente deixou no bloco anterior sobre essa questão, né, da metropolização, né, região metropolitana, que hoje, né, que foi feito lá atrás pela Assembleia Legislativa, um projeto de lei onde incluía 13 cidades nesse projeto, né? Nós temos aqui a ilha, né, com essa dificuldade toda, né, que temos aqui, mas além disso nós temos 13 municípios. Na minha visão, vou te colocar para ouvir a tua, minha visão, a metropolização ela ajuda de várias maneiras o crescimento dessas pequenas cidades que estão em torno da metrópole. Exato. Que no caso é São Luís. Em São Paulo nós temos lá 40 municípios na região metropolitana, né? Nós temos aqui no Ceará, se não me engano, são 23. Né? Nós temos, no Piauí, nós temos região metropolitana. Inclusive, o Piauí tem região norte, região sul. Piauí é organizado, cidade de Teresina é organizada. E aqui a gente tem esse negócio há mais de 20 anos sem se tratar de fato, né, uma lei que já existe há mais de 20 anos. É bastante curioso tu falares isso, porque até Teresina tem o metrô de Teresina, eu não sei como que a administração municipal cuida desse modal hoje, sim, mas tem quase 30 anos já, né? Então, a questão da metropolização ela é particularmente urgente. Nós, inclusive, eu acho que São Luís, como a cidade polo, já perdeu o time, está perdendo cada vez mais o tempo de implementar políticas de metropolização, e ficou bastante famoso um episódio recente, que foi uma decisão judicial da Justiça Federal que fechou o acesso de carros à Praia do Meio. Sim. A Praia do Meio pertence ao município de São José de Ribamar, mas 90% do público que frequenta a Praia do Meio é o público da Ilha de São Luís. Isso. Então, esse é o típico problema de uma metrópole. Você tem um espaço que geograficamente pertence a um político, a uma divisão política, mas o uso é comum de todo o conjunto urbano, né? E aí aquilo fechou, e aí os donos de bar foram reclamar na prefeitura de Ribamar. O público que ficou insatisfeito foi o público de São Luís. O governo do estado se manteve ausente, né, ainda que São Luís seja a capital e que seja um problema que envolve dois municípios. E o peso maior caiu sobre o município de Ribamar, né? Ainda que o município de São Luís tenha a participação ali, ou deveria ter, sobre regulamentação do trânsito, do tráfego, alguma coisa ali, uma ação compartilhada de São José de Ribamar e do município de São Luís. Tentar resolver o problema. Nem se tocou no assunto metropolização. Então veja que a resposta não é o Poder Judiciário, não é o município de Ribamar. A resposta é uma ação de metropolização, de metrópole, né? De uso comum e regulamentação comum do espaço. A gente tem o caso do lixo, né? Do lixo. Olha só, a poluição do Rio Anil, que é outro tema que não está na pauta política. O Rio Anil atravessa as áreas mais populosas do município de São Luís. É um corredor, infelizmente, de esgoto in natura, talvez um dos maiores do Brasil, e que é despejado na Baía de São Marcos. Quem é atingido pela poluição do Rio Anil? Não é só o município de São Luís. Não. A poluição do Rio Anil vai atingir Alcântara, por exemplo. Por isso eu acho que a questão da metropolização é urgente, é necessária na cidade de São Luís. Pois exato. Abastecimento. Que é a cidade de São Luís que deveria, né, ser a cidade polo, né? Deveria ser quem toma a posição de dizer, olha, vamos fazer. Né? Agora, todos os municípios têm que ser assento, né? Então, e aí o que acontece? Os municípios hoje estão atuando isoladamente. São Luís atua como se Ribamar não existisse, Ribamar atua como se São Luís não existisse, Raposa parece que está muito distante. Então, o que acontece é um problema muito sério. A questão da metropolização era para ter sido resolvida há 20 anos atrás. Não só com a política, mas com a implementação, por exemplo, de uma Câmara comum de parlamentares, né, que funcionasse a todo instante, tivesse mas essa a questão. Na realidade, é como se fosse uma administração de um outro município. Né? Exato, e não existe nada nesse sentido. Inclusive com dinheiro federal que vem. E aí eu digo o seguinte, os políticos que gostam tanto de dinheiro, não sei por que não olham dessa maneira. Porque poderiam olhar dessa maneira, porque, gente, muito dinheiro que vem para solucionar problemas incomuns. Exato. Nós temos aí município como o Ribamar, que faz divisa com São Luís, né?
onde nós temos bairros inteiros ali que estão no meio da confusão, e aí São Luís não faz porque é Ribamar. Ribamar não faz porque acha que é São Luís. E aí o cidadão que é prejudicado. Coleta de lixo. Então, uma série de coisas. A cidade de São Luís, em específico, e os municípios do entorno, o Maranhão, ele tá estagnado. Então, essa é uma realidade muito dura de ser dita, mas que precisa ser falada. Maranhão e São Luís estão parados no tempo. Nós estamos com soluções de 40 anos atrás, para problemas de 40 anos atrás que não foram resolvidos. Né? Nós estamos adentrando meados do século XXI com questões como, por exemplo, saneamento, lixo, destruição do meio ambiente. Do século XIX. Pois é, transporte público, um modal único de transporte era o que a cidade tinha em 1870, né, de 130 anos atrás, era o bonde, era o único modal de transporte público. Então nós chegamos no século XXI com um modal de transporte público, não é mais o bonde, mas é um serviço meio que monopolizado de empresas, de um pequeno grupo de empresas que não atende à necessidade da população. Já que você tratou especificamente das empresas, eu queria entender, você como pré-candidato, e a gente está antecipando bastante aí, queimando algumas etapas aí, com relação ao pré-candidato, mas eu queria entender como é que você faria, por exemplo, para mudar essa realidade da questão, já que nós não temos outro modal, só ônibus, né? Faria o que com esse transporte? Então, coletivo? a nível mais urgente, que seria assim de mais rápida solução, seria a regulamentação do transporte informal. Então, os carrinhos, por exemplo? Exato. Isso tem que ser trazido em caráter de urgência. Isso tem que ser trazido de alguma forma. Você acha que resolve ou dá um paliativo? Então, vai ser um paliativo, mas é uma medida de urgência. O que vai resolver é a instalação de um modal, de um outro modal concorrente ao de ônibus e também da requalificação da própria prestação do serviço de ônibus. Então, esse serviço ele tem que ser aberto a outras empresas, né? O que existe é um monopólio. Monopólios não funcionam, isso aí é uma constatação que eu te falo como historiador, né? Manuel Beckmann se revoltou contra o monopólio de Portugal no século XVII, porque aquilo não funcionava, e monopólios atestadamente não funcionam. Então, por que se falou em livre mercado, em abertura de empresas, privatizações, etc.? Se falou disso 30 anos atrás. Por quê? Porque o Brasil tinha principalmente empresas monopolistas. Não tem mais empresas monopolistas, empresas públicas, mas você tem empresas privadas que gozam de certas proteções do poder público. Isso é ruim. Até porque isso é ruim. Ajudam, né? Tem uma parceria. Isso, tem essa parceria política de empresas e poder público, mas e quem vai sofrer lá na ponta é o consumidor, a pessoa comum. Como sempre, quem paga o pato, né? E aí tu vê que é uma coisa assim tão retrógrada, tão atrasada. São Luís não tem nem a parada de ônibus. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando em solução para o problema do transporte, do veículo, da locomoção, mas o lugar onde o sujeito fica, a parada de ônibus. A parada de ônibus em São Luís é poste. O sujeito se esconde do sol na sombra do poste. Isso é uma matéria nacional uma vez sobre isso. Diogo, eu queria entender, porque assim, quando a gente fala de esporte, e eu quando voltei para o Maranhão, eu fiquei abismado como os cronistas esportivos do Maranhão falavam mal do esporte maranhense. Pois é, né? Como o maranhense tem esse talento. Tem esse talento. Aí eu fui ver na política, todo mundo fala mal da política maranhense. Se não está sendo beneficiado diretamente com algum cargo, alguma coisa, ele fala mal. E aí eu fico, será que os políticos são tão ruins assim? Ou se você não está me beneficiando, eu tenho que falar mal? Né? Porque quando você tem uma Câmara de Vereadores que são independentes, poderes independentes, executivo, legislativo e tal, mas que não trazem nem nada para beneficiar o município, você tem ali um peso morto para carregar. Como fazer para mudar essa dinâmica? Porque eu te confesso que até hoje eu trago as pessoas aqui para exaltar seus valores, para exaltar suas ideias, né? E eu questiono. Mas eu questiono dentro de um limite. Você não vai conseguir fazer. Não é isso. Eu acho que você deve fazer isso. Eu acho que você deve. Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso que você colocou sobre a questão dos vereadores, isso me é particularmente sensível,
eu sou um adepto, inclusive, da solução parlamentar para o Brasil. Eu acho que o eleitor fica... Parlamentarismo. O eleitor fica muito focado no chefe do executivo e às vezes esquece daquela representação que é a representação mais próxima e que tem um peso muito grande na política. Isso começa na base com o vereador, né? Então, é dever do eleitor, dever, isso não é uma faculdade, isso não é um segundo plano, é dever do eleitor priorizar o vereador. Ou ele prioriza o vereador, nós vamos ter a situação que São Luís tem hoje, uma Câmara que é um peso morto. Né? Então, salvo casos extraordinários, você tem uma crise generalizada. Né? O eleitor está vendo esse problema. Então, o Maranhão tem muita coisa boa, o Maranhão tem nomes bons, o Maranhão tem pessoas com boas ideias, o Maranhão tem pessoas com boas ideias que vão executar essas boas ideias e são bons nomes fora do Maranhão. Por que isso acontece? Por que o maranhense não fica aqui e não realiza essas coisas boas aqui? Então tem que ser quebrado, algumas estruturas têm que ser quebradas. Então essa coisa de você eleger pessoas desqualificadas, isso porque tem que parar. Político, de repente que tem nome político, é parente de alguém, ou é populista. Né? Então tem que parar e o eleitor São Luís não perdeu essa conexão ainda. Nós sabemos quem são os candidatos. Aquela coisa de Ilha Rebelde está meio que acabando? Né? Vamos deixar no próximo bloco daí, para a gente conversar, para a gente ter outro assunto. Vamos fazer um intervalinho rápido, tá? E na volta a gente fala sobre esse assunto, né? Será que não existe aquela coisa da Ilha Rebelde, querer votar e mudar o que está errado, ou que pelo menos pensa que está errado? Porque o populismo dos políticos, né, ainda faz com que o vereador, o prefeito, o governador, os deputados se elejam, né, através disso, sem ter nenhum tipo de proposta política. Já no próximo bloco.